Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 40, a partir do verso de número 12. Nós vamos ler vários versículos, né? Vamos ler do 12 até o 31, Isaías 40, do 12 até o 31. Pode? Então vamos lá. Diz assim: quem mediu as águas na concha da mão, ou com um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pastos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinassem a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? Como uma imagem que o artesão funde e ourives cobre de ouro e para a qual modela a corrente de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro, algumas traduções estão como cortina, e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o teu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você clama ao Jacó e por que se queixa ao Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação e o meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nem se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá força, dá vigor, grande vigor, ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Vão alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Pai, fala conosco, revela a Tua vontade, e outra vez mais eu te digo que eu possa ser um ajudador. Não permita que eu seja uma pedra de tropeço para aquilo que o Senhor quer ministrar à Tua igreja, mas também abra o coração da Tua igreja para que ouça a Tua palavra. Se aquilo que for dito for Tua palavra, que a sua igreja receba de bom agrado. Eu peço que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amados, essa parte do livro de Isaías, daqui do capítulo 40 até o capítulo 55, é Isaías falando em nome de Deus, escrevendo diretamente para o povo que está cativo na Babilônia. O interessante é que as pessoas dão como título esses capítulos do 40 até o 55, como capítulos da consolação, são palavras de consolação
que Deus está dando ao seu povo que está cativo no Egito. Mas o interessante é que quando você vai ler todos esses capítulos, você vai observar que não é uma consolação passiva, não é uma palavra de consolação na esperança que o povo fique parado. Você vai ler várias vezes falando, anunciem, proclamem, anime-se. Isso vai aparecer várias vezes, essas palavras do imperativo, onde Deus, consolando o povo, está dizendo para o povo, vocês têm que tomar uma posição que indica que de fato vocês creem em mim. E o interessante é que na época desse capítulo aqui em particular, do capítulo 40, o povo está cativo há 50 anos na Babilônia. Quem lembra da profecia de Jeremias, vai dizer que o povo ficaria cativo durante 70 anos. Aqui eles estão há 50 anos cativos. 50 anos vivendo com toda a interferência do Império Babilônio, da cidade da Babilônia, daquilo que Babilônia tinha como beleza, que tinha como poder, que tinha como conquista. E Nabucodonosor, cada vez mais forte, a história conta que chega um tempo que ninguém mais ousa a ir contra Nabucodonosor, porque o povo teme, porque o exército de Nabucodonosor é muito poderoso, o exército babilônico é muito forte. E durante esse grupo, alguns pesquisadores, eles vão falar o seguinte, olha, havia um povo que olhava para esses 50 anos que havia passado, havia um grupo dentro do povo de Deus, e olhava para todas as conquistas da Babilônia, conquista que sempre aumenta, e eles pensavam, talvez os deuses da Babilônia, de fato, sejam mais fortes do que o nosso Deus. Havia um outro grupo que dizia, olha, ainda que Deus seja de fato Deus, mas parece que os deuses da Babilônia cuidam mais dos seus do que o nosso Deus, porque eles estão aqui nas riquezas, é conquista sobre conquista, é vitória sobre vitória, é beleza sobre beleza. Inclusive, a arqueologia ela comprova que havia uma biblioteca assim maravilhosa na Babilônia, havia uma biblioteca com cultura de todos aqueles povos que Nabucodonosor, ele ia dominando, ele pegava, como ele fez com Daniel e seus amigos, ele pegava esses inteligentes com a cultura deles, com o conhecimento deles, e ia colocando lá na Babilônia. Então, ele tinha do Egito, ele tinha da Síria, de tudo quanto é lugar que ele ia dominando, tinha ali conhecimento e tinha cultura. Então, havia um grupo de Deus, dito povo de Deus, grupo dos hebreus, que pensavam, olha, vai ver esses deuses se preocupam em fazer mais prosperar esse povo do que a nós, até porque Jerusalém, eu falei pregando aqui ontem, era um negócio muito pequenininho, se comparado ao que era a Babilônia. E havia um outro grupo que ainda pensava, olha, Deus de fato é Deus, mas Ele desistiu de nós, Ele nos deixou aqui para sempre, Ele não vai vir mais nos resgatar. Quando eu falo isso, para muitos de nós, né, que está aqui há muitos anos depois, sentado num bom banco, no ar-condicionado, a gente pode, algumas dessas colocações que eu disse, elas podem parecer absurdas, como alguém que é de Deus, vai ou perder a fé, ou vai achar que Deus não abençoa como outros, ou vai achar que Deus desamparou a gente. Mas nós sabemos que na história da nossa época, da caminhada da igreja da nossa época, há pessoas que passam por momentos difíceis e dizem isso, Deus me abandonou, Deus desistiu de mim. Quando há perdas, né, na família, hoje meus sentimentos aí, mas pareceu alguém que era bem conhecido, né, da igreja, uma irmã. Mas quando há perdas, acidente, alguém morre muito jovem, então acontece algo como aconteceu lá no Sul, aconteceu há pouco tempo, né, numa expressão menor do que a do Sul, mas aconteceu em Mimoso, a gente vai e diz, olha, Deus se esqueceu da gente, Deus abandonou. Ou então, quando a gente está numa luta que talvez ela não seja
tão forte, assim, tão doída, mas que ela vai se prolongando, ela começa a doer com o tempo, com o passar do tempo. A gente vai esperando, e o negócio não chega, e a gente às vezes olha para os outros, e os outros estão prosperando, estão alcançando, estão conquistando, e a gente olha para a gente e fala, cadê? A gente também pensa, olha, Deus nos deixou nesse castigo para sempre. E há outros que de fato se encantam com a beleza que é apresentada para eles nesse mundo, e desiste de uma fé que professavam ter, porque as coisas que foram apresentadas, elas ficaram muito mais lindas, muito mais bonitas, do que aquilo que a gente às vezes vive como servo de Deus. Então, quando a gente vai falar essas coisas dos hebreus na Babilônia, por mais que pareçam a coisas absurdas alguém deixar esse Deus, eu costumo dizer que nós cristãos da nossa época, nós temos uma vantagem muito grande em cima dos cristãos da época de Daniel, da época de Abraão. A gente até comentou um pouco na aula de domingo passado, né, na aula da Ana Lúcia, que hoje a gente tem uma ciência que comprova os fatos bíblicos. Hoje nós temos uma Bíblia que revela a historicidade da caminhada da fé e da salvação de Jesus Cristo. Esse povo, ele não tinha isso. Esse povo, ele lia, ele cria, e acabou. E cria e creu. Porque o máximo que eles tinham era a Torá. E o povo antes da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, nem isso eles tinham. Moisés não tinha Torá. Moisés escreveu a Torá. Aí você pode dizer, poxa, mas Moisés creu por causa dos sinais. Ué, mas o povo que ele resgatou do Egito, esse povo viveu os mesmos sinais que Moisés. A diferença é que Deus usou Moisés, mas eles usufruíram das mesmas coisas. Eles viram as 10 pragas do Egito, eles viram o mar vermelho se abrir, eles viram o sustento no meio do deserto, eles viram tudo. E quem conhece a história sabe que aquela geração que saiu do Egito pereceu, porque deixou de crer em Deus, deixou o coração ser levado pela murmuração, por desejos que eles criaram, e não foram desejos que Deus falou para eles que iam realizar. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender nessa frase, e eu vou tentar melhorar. Há coisas que a palavra nos garante de fato que elas vão acontecer. Exemplo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pode até tua mãe te desamparar, Isaías 49:15, mas diz o Senhor, eu jamais te desampararei. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. Atingido no sentido, se você permanecer com o Senhor vai te guardar. Ele vai te guardar até aquele grande dia. Por isso, quando a gente vai ler Apocalipse, vai ter um monte, se fores fiel, se permaneceres, se guardares, aquele que perseverar, sempre um condicionante. Dentro das condições, nós permanecermos, o Deus vai permanecer nos guardando, passemos o que passar. Essas são as fidelidades de Deus, a promessa de Deus, o que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. As promessas que Deus não vai voltar atrás, Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Essas são as promessas de fato. Agora, coisas que nós vamos fazendo com que o nosso coração alimente, a gente vai produzindo no nosso coração, e vamos falando para Deus que isso tem que se cumprir. E como Deus não cumpre, e a gente ora, a gente jejua, mas Deus não cumpre, o que normalmente acontece com a gente se entristece, a gente murmura, ou a gente desiste de Deus. Mas foram coisas que nós criamos, nós geramos dentro de nós. Um exemplo, voltando à história do Egito. Deus tirou o povo do Egito. E qual foi a promessa? Vos levarei para a terra prometida. Ele não disse o tempo, ele não disse como cuidaria deles no deserto, e ainda assim fez sinais tremendos, maravilhosos, mas as outras expectativas, eles que criaram. E é tão interessante, quando nossos corações se deixam ser levados por expectativas nossas, que quando eles chegam na terra prometida, antes de entrarem,
vão 12 espias, lembram? 12 espias, entre eles Josué e Caleb. E Deus tinha dito que os enviaria para uma terra que emana leite e mel. É Deus cumprindo o que Ele prometeu, e não aquilo que o coração do povo alimentou. Quando chega lá, é tudo fantástico como Deus havia dito. Mas aí, em vez deles ficarem felizes e glorificarem a Deus, eles olham para o gigante. Eles olham para os obstáculos. E quando eles veem obstáculos de 12, 10, voltam falando, olha, a gente não vai conseguir entrar não, o pessoal lá é grande pra caramba. E aí a gente vê só 2 dizendo, a terra é como o Senhor disse, nós vamos entrar porque a terra é nossa. Esse Deus que abriu o mar vermelho, que nos sustentou, esse Deus que nos fez chegar até aqui, Ele vai cumprir a sua palavra, vai nos dar a terra prometida. E aí a gente vê que aquilo que a gente vai projetando no nosso coração, que não foi Deus quem disse, serve de gigantes que impedem que a gente viva o que Deus planejou para a gente viver. Me fiz entender, gente? Se eu não fiz, eu tento melhorar o negócio. Amém? E aí vamos voltar para o texto. Só que esse povo aqui, ele chegou à terra prometida. Esse povo, ele viveu a Nova Jerusalém. Esse povo, ele nasceu lá. Esse povo, ele desfrutou dos reis que Deus foi levantando, ainda que a gente vai contar no dedo de uma mão os reis que foram direitinhos, mas eles viram aquilo, eles nasceram daquilo que Deus havia prometido. Agora esse mesmo Deus que prometeu a terra, por causa da idolatria deles, por causa deles virarem as costas para Deus, por causa deles colocarem ritos pagãos misturado com culto a Deus, eu falei isso ontem, eles pegam e Deus fala, olha, a Babilônia vai vir contra vocês, e é Deus falando que ia mandar. Vou abrir um parênteses, amados, parem, nós precisamos parar com essa fantasia de que Deus não permite que aquilo que a gente chama de mal nos aconteça. Isso não tem respaldo bíblico. Lê lá que está dizendo que Deus que mandou o exército babilônio para poder conquistar. Leia Jeremias, leia Isaías, leia Daniel. Deus que envia. E ainda fala o tempo que eles vão ficar. Vocês vão ficar 70 anos cativos da Babilônia. Agora pensa, você sabe que são 70 anos, só que você já está há 50. Gente, 50 anos cativo, não vem falar porque que é molinho. Meu Deus, é tempo. Quem aqui tem menos de 50 anos? Menos. Então já dá para ver que 50 anos é tempo pra caramba, porque esses, a maioria dos que levantaram a mão, já viveram coisas pra caramba. Agora você imagina 50 anos você cativo, e você está nessa situação que eu acabei de contar, e aí o povo começa a querer se distanciar de Deus, e vem Deus com esse amor tremendo para o povo, com esse desejo de que o povo saiba que Ele é Deus, e é Deus deles, que Deus não mudou. Ele não encurta os 70 anos, mas Ele agora se apresenta para o povo lembrar quem Ele é. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade da gente, e eu falei isso aqui um dia na pregação, esses dias, não lembro quando, ou foi numa reflexão que eu escrevi, que parece que todos os dias Deus tem que provar para a gente que Ele nos ama, Deus tem que provar para a gente que Ele cuida da gente, porque se passa um tempo sem a gente ter as conquistas que a gente deseja, ou resposta das nossas orações, a gente enfraquece na fé, a gente não quer mais vir aqui cultuar, a gente não quer mais orar, parece que Deus tem que estar todo momento falando assim, olha, eu sou Deus, eu não mudei e eu amo vocês. E é isso que Ele faz aqui. Só que Ele faz aqui depois de 50 anos. E meu desejo era falar de versículo por versículo. Eu não vou fazer isso, senão vai ficar muito grande. Mas alguns versículos eu quero falar. Continue aí olhando para a sua Bíblia. Eu vou falar do versículo 12, que foi o primeiro que nós lemos. Olha Deus se apresentando, esse povo que achou que Deus abandonou, achou que os deuses babilônicos são mais poderosos, achou que o Deus babilônico abençoa mais do que o próprio Deus. Do
do versículo 12 até o versículo 16, é Deus se apresentando como Criador de todas as coisas. Do versículo 27 ao versículo 31, é Deus falando: esse Deus que criou todas as coisas, que sou eu estendo as minhas mãos para te abençoar. E aí olha como ele vai fazer. Verso 12: quem mediu as águas na concha das mãos? Preste atenção, a gente está vivendo, sofrendo junto aí com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Quem aí já foi nas cataratas? Eu nunca fui, né? Mas conheço pela televisão. É água que não acaba, mas, né, chega a dar medo aquele trem. Eu sou muito apaixonado por mar. Eu faço uns questionamentos para Deus. A gente não conseguiu chegar à profundeza real do mar. Não tem, por causa da pressão que não aguenta, por causa da escuridão, a gente não tem equipamento que chegue. E eu fico pensando, deve ter animais lá embaixo que Deus criou, que a gente nunca viu, se bobear a gente nunca vai ver, e a gente nem sabe para que Deus fez, mas Ele sabe por que Ele fez. Mas eu amo o mar, olha aquela imensidão, uma das coisas que eu gosto é de nadar, e que saudade de surfar, que a gente vai lá para o meio do mar, e minha filha que gosta de me acompanhar nisso daí, e a gente boia assim, e eu fico lá boiando, falando com Deus, tu não escuta nada, só aquele barulhinho devagarzinho da água, e fica falando com Deus, e eu fico, ao mesmo tempo eu penso, Deus, o que tem aí embaixo, né? Mas eu estou lá, e tu olha aquela imensidão de água, e está aqui Deus se apresentando, falando, isso daí, todas essas águas que tu possa imaginar, fala que Ele mediu na concha da mão. Tu imagina Deus pegando tudo que a gente conhece de água, e Ele colocando a mão assim, eu sei que quem já pegou água assim para levar para algum bicho, alguma coisa assim, você tem que ter maior cuidado para não cair, né? Que se tu der um molinho, cai. Está Deus falando, isso tudo aí que a gente vê de água, cachoeira, mar, rios, lagos, oceanos, Ele mediu na concha da mão dEle. Ele, me perdoa a expressão, é Deus fazendo um striptease, Ele se mostrando para a gente entender o Deus que te ama, o Deus que te chama pelo nome, o Deus que te criou, o Deus que não muda devido à circunstância que você está vivendo ou deixando de viver. Ele continua sendo teu Deus e Ele sabe como cuidar de você, Ele não muda. E aí Ele vai dizer, olha, aí Ele vai continuar, ou com o palmo definiu os limites dos céus, com o palmo. Os estudiosos dizem que o cosmo, ele mede mais ou menos 4 bilhões de anos-luz de raio e 8 bilhões de anos-luz de diâmetro. É o que mede. Conseguiu alcançar? Então depois tu me explica, que isso aí eu não consigo alcançar, ter ideia dessa dimensão. E aí vem Deus e fala que Ele mediu tudo isso com os palmos, né? Vamos lá, vamos medir o cosmo. Mediu o cosmo com os palmos. A gente se encanta quando vê estrela, meteoro, os astrônomos estão aí, envia para lá. Agora a gente tem o Weber, né, que está descobrindo cada vez mais coisas sobre as galáxias, o James Weber, e um montão de novidade acontecendo, e o pessoal fala que não consegue ainda a um lugar que eles chamam de, esqueci agora a expressão, que é um lugar escuro. Quem souber me ajuda aí, me dá a cola aí, e que os astrônomos, eles falam que é uma camada escura, eles não conseguem saber a dimensão daquilo, e vem Deus e fala, vocês não sabem, mas quando eu fui criar, eu botei os palmos assim e falei, ó, está criado. Tu tens ideia que esse é o teu Deus? Tu tens ideia que Ele sabe o lado da cama que você dorme? Ele sabe onde que dói no teu coração, na tua alma? Ele não mudou, Ele continua o mesmo. E aí, por causa do tempo, como eu falei, eu não vou falar de todos, mas eu quero falar sobre o finalzinho do 12. Ele vai falar assim, olha, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos. Estava olhando esses dias, né, o número de está acontecendo lá no Everest, as pessoas que vão para lá para poder, né, subir lá, escalar o Everest. Aí tu pega Everestes, Andes, né, quando a gente estava no Peru, a gente passava sobre eles.
A gente foi para lugar de 4.800 metros de altura, onde tem uma igreja metodista lá em Huancaio, você tem que passar, ficar na altitude é terrível. A Alessandra passou mal demais. E aquilo que tu pensa, Giovanni, de montanhas, Deus fala que Ele pega tudo isso e mede numa balança de precisão. Uma balança de precisão. Minha família já me ouviu falar essa parte. Eu trabalhei numa joalheria que tinha ourives. O ourives, ele não pode ter nenhum tipo de ventilação onde ele trabalha. Não sei se alguém aqui já viu. Não pode, porque a balança, ela é muito sensível. Porque eles pesam o pó do ouro, o pó mesmo, o pó do ouro, coisinhas pequenininhas. E então, assim, nem vento pode entrar para não dar diferença no peso. E está Deus falando que deu um trabalho para Ele pesar esses montes todos aí, porque Ele teve que colocar numa balança de precisão. E aí Ele continua falando. Eu vou dar um pulo e a gente vai para o 14. Eu quero pegar a parte B. Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? A gente vai ler Provérbios 8. Provérbios 8 fala sobre a sabedoria. E vai dizer que Deus chama a sabedoria pelo nome. Deus que fala, sabedoria, vem aqui, vai para lá, toca aqui, toca para lá. E a gente às vezes fica embasbacado com Einstein da vida, né? Com Freud, e esse povo todo. E vem Deus e fala, olha, aquilo que você pensar de sabedoria, sou eu quem dou. Eu sou o Senhor da sabedoria. A Bíblia, ela é tão detalhada que mais à frente, a gente não vou falar dela, só vou comentar agora, fala que Deus, Ele não precisa de conselheiro. Eu fico muito intrigado, de vez em quando eu oro falando, Senhor, eu sei que o Senhor não precisa de conselheiro, mas eu acho que seria bom que o Senhor fizesse. Eu já me desculpo pela atrocidade que eu vou cometer na minha oração, porque eu vou querer falar para Deus como Deus tem que fazer. Mas a gente é humano, né? A gente é horrível. Eu falo, Senhor, eu acho que se o Senhor fizesse assim, ia ser legal. E Ele está falando, olha, eu não preciso de conselheiro, eu sou o dono da sabedoria, eu sei como trabalhar. E aí a gente lê Romanos 8, 28, todos lembram, né? Todas as coisas cooperam, contribuem, corroboram, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, ou o seu beneplácito, dependendo da tradução. A gente não entende o que Deus está fazendo, mas de repente, passa talvez anos, tu vai ver, caramba, aquilo que Deus fez, olha o resultado aqui. Eu comentei esses dias, né, quando nós fomos para o Peru, Tiago, ele sofria de uma enfermidade alimentar muito séria. Tiago, ele tomava um leite chamado Neocate, era a única coisa que Tiago podia tomar, que vinha da Inglaterra. À época, era R$550 a lata, eram 10 latas por mês. E entre tantas outras coisas, ele tinha que usar uma pomada Elidel, que era um trequinho desse tamanho, na época custava R$80, um sabonete do Tiago era 50 prata. E Alesseu, policial militar, Alessandra, né, com 2 concursos públicos, e a gente crê, a Rebeca com 11 anos e Tiago com 5, a gente crê que Deus está nos chamando para missões, e a gente pega e fala que vai. Amados, os elogios mais bacanas que a gente ouviu dos crentes e dos familiares, vocês são malucos, vocês estão doidos, são funcionário público, Tiago nesse estado, como que vocês vão para lá? E falavam, mas falavam muito. E para resumir a história, né, a gente foi. E lá, Tiago e Rebeca tiveram a oportunidade de estudar no colégio integral da Igreja Metodista. A Rebeca aprendeu sobre vídeo, sobre filmagem, sobre mexer num monte de treco lá, edição. Rebeca hoje fala, né, graças a Deus, 3 idiomas. Tiago, né, fala o espanhol e mais ou menos aí o inglês. E aí hoje a gente vê Rebeca dando aula de espanhol, prestando serviço com um negócio de edição, com tudo que a gente nunca planejou. O único nosso desejo foi falar para Deus, olha, nós vamos,
Se o Senhor está chamando, nós fomos. Cremos que fizemos a obra, temos frutos lá. Se Deus permitir, no ano que vem, a gente pretende ir lá para matar a saudade. Mas anos depois, ela está com 21 anos agora, quando ela foi, tinha 11. A gente está vendo que aquilo que parecia doideira, que o homem não sabia explicar, que a família quase nos bateu, Deus já estava trabalhando e a gente não fazia nem ideia do que Ele estava fazendo. Porque Ele não precisa de conselho, Ele não precisa de sabedoria. Amados, eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei qual é o sonho do teu coração, mas eu quero te dizer que se o que tu está vivendo é no centro da vontade de Deus, e o que tu sonha são os sonhos de Deus, independentemente do que tu está passando, esse Deus que criou todas as coisas, Ele está cuidando de você, Ele te ama e não vai te desamparar. Não vai. É esse Deus. E aí a gente vai dar um pulinho. Eu queria muito falar do 15, mas eu não vou falar do 15 não. A gente vai para o 17. O 17 ele vai dizer assim, ó: diante dele todas as nações são como nada, para eles são sem valor e menos que nada. É interessante, nós somos pessoas sociais. Então a gente olha para países de grande potência, né? A gente olha para os Estados Unidos da vida, a gente olha para a China. A maior parte das pessoas, quando olham para a Europa e falam assim, meu Deus, mas que coisa fantástica, né? O que teve de brasileiro ainda tem, né? Indo morar em Portugal, não está no gibi. Porque a gente vai olhando para nações e a gente se encanta com elas. O interessante é que esse livro de Isaías, no capítulo 13, versículo 19, Isaías profetizou que Babilônia seria totalmente destruída e que jamais seria reerguida. Mas quando eu comecei a pregação, eu estava falando para vocês que a Babilônia era o lugar mais lindo da época, mais forte da época, mais rico da época, mais poderoso da época. E vem Isaías e fala, ó, isso vai cair. E tem Daniel que tem a revelação, que interpreta o sonho de Nabucodonosor, que falou, olha, teu reino vai passar. A gente quando lê, a gente, acha, não tem nada demais. Mas tu consegues pensar em Estados Unidos quebrando? Ninguém consegue pensar. Já esteve perto de quebrar um monte de vezes, mas continua aí, ninguém imagina isso. Você vai pensar agora, quem lembra da Alemanha comunista? Os mais antigos aí vão me ajudar? Da época da cortina de ferro. Os grandes sociólogos, os grandes socialistas diziam, isso jamais cairá, isso jamais vai ruir. Era o comentário absoluto de todo mundo que achava que entendia. Dormimos um dia, quando acordamos, está a notícia, né? O pessoal, a Lúcia está fazendo aí, o pessoal mais antigo, não teve nenhum sinal, a gente dormiu, foi literalmente assim, o brasileiro dormiu, quando ele acordou, tinha caído. E aí o pessoal que dizia que não ia cair, começou a... Não, havia uma possibilidade, já havia sinais aqui e ali, mas antes todo mundo dizendo que não ia cair. Porque Deus está dizendo, é isso que a gente fica maravilhado, e a gente é humano, é normal. Mas Ele quer que a gente olhe para Ele está dizendo, isso que você acha de superpotência, poder absoluto nesse mundo, Ele fala para Ele que não é nada. Sabe por que não é nada? Porque o único que é Ele. Quando Ele vai se apresentar para Moisés, Ele diz, diga que o eu sou te enviou. O único que é absoluto, que é imutável, que é eterno, é somente Ele. Então Ele está dizendo para esse pessoal, não se encante com o poderio da Babilônia, as nações todas que tu pensares, para mim, não são nada. Na hora que eu quiser, eu mudo esse quadro, eu mudo essa história. Agora, eu sou o Senhor. Amados, é por isso que eu tenho muita dificuldade, e eu quero muito que vocês entendam isso. Eu tenho muita dificuldade quando a gente acha que pode ser meio cristão, embora isso não exista, mas tem gente que acha que pode. Quando a gente acha que a vida da gente, ela se limita às vezes em vir alguns cultos, de fazer parte de algumas coisas da igreja. Eu conversava com um casal hoje e falava que Efésios, Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue, mas é contra principados e
potestades. Nós vivemos, querendo ou não, uma luta 24 horas por dia. Se você não está lutando essa luta, eu quero te dizer que você está do lado errado. Porque nós fomos chamados para guerrear essa guerra que Deus já disse que nós somos mais do que vencedores nela, mas nós temos que guerreá-la. E quando a gente entende isso, a gente sai todo dia, a gente acorda todo dia querendo viver o melhor dessa terra, que também é a promessa do Senhor, mas compreendendo que o melhor dessa terra só se vive vivendo dentro da vontade dEle, fazendo o que Ele nos chamou para fazer. E aí a gente caminha com alegria, dizendo todos os dias: o Senhor é o meu Deus, o Senhor não me desampara. Aqui foi lido pela Manu, Ele já me deu a paz que excede a todo o entendimento. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E a gente vai sair vivendo e falando para todo mundo: esse que tem as nações como nada, Ele te ama e quer te salvar e te libertar. Esses que estão se sentindo hoje cabisbaixo por uma luta, por uma perseguição, eu quero te dizer: levante os teus olhos, olhe para o Senhor Criador de todas as coisas, porque Ele te ama e é contigo. Ele não te desampara. O que a gente precisa é crer nisso. Então Ele está chamando esse povo: olha, eu não mudei, eu sou esse. Depois Ele vai fazer uma gozação, porque se a gente ler aqui, Felipe, no original, Deus está sendo sarcástico, quando Ele fala dos ídolos, principalmente quando Ele vai falar do que é pobrinho e vai fazer um ídolo de madeira, e tem que tomar cuidado, igual eu antes de operar, né, tô raso, tô fundo, né, e aí tem que botar um calçozinho para o ídolo não cair. Ele está falando: você, com a mesma madeira que faz o ídolo, você bota no fogo para te aquecer. Olha para o que você está se voltando. Ele vai fazer esse sarcasmo, e aí ele vai no 21, por favor. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Preste atenção. Ele está falando para um pessoal que conhecia muito a Torá, que Deus disse: haja e ouve. Fazia parte, as leis de Moisés, o Pentateuco. E ele começa a falar, olha o que ele está falando: será que vocês já esqueceram de tudo isso? Só que ele vem falar, fazendo um sarcasmo com eles, ainda que esteja falando sério. Ele está falando: será que vocês não ouviram? Claro que ele sabe que o pessoal ouviu. E aí ele: vocês não sabem como essa terra foi fundada? E aí olha só, quem é que já teve aquele globo em casa, aquele globo que tem aquele redondinho, né? Antigamente, a maioria das mesinhas, a gente tinha aquele globo, né? Agora, olha só o que ele está dizendo assim: Ele se assenta, falando dele mesmo, no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Agora, tu imagina o globo da terra, globo terrestre, e está Deus sentado no globo, porque ele está falando que Ele se assenta sobre tudo que existe. Tu consegue entender aquilo que a gente tinha lá na mesa? Agora pensa aquilo ali no tamanho original que é, desse cosmos que eu te falei, de tudo isso. Está dizendo que Deus se assenta. A imagem é um Deus encostado ali, e Ele falando: vocês humanos, que eu criei, são como gafanhotos, mas ainda assim eu os amo. Ainda assim eu os criei para a minha glória. Ainda assim eu fiz de vocês templo e habitação do meu Espírito. Ainda assim eu confio em vocês para a pregação do meu Evangelho, para anunciar que só eu sou Deus. É isso que Ele está fazendo, querendo fazer o povo entender. E aí eu vou dar um outro pulo, a gente vai para o 23. Depois eu vou dar um pulão, tá? Aí eu vou depois para o 26 e a gente termina. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. O interessante é que normalmente, a gente tem muita preocupação com as autoridades, né? Quando eu digo preocupação, é que a gente não sabe se a autoridade vai ser justa ou não, se ela vai ser boa administradora ou não. E principalmente como é esse ano, aqui, né, no Brasil todo, nos municípios,
de eleição, então quem pode se achega mais para perto daquele que vai ter a possibilidade de ser o chefe ou não, para a gente poder encontrar um cantinho, né, à sombra no meio dessa vida de sol escaldante. Mas aqui está Deus falando, não confie em líderes, em príncipes, em juízes, nem tampouco os temam, confie no seu Senhor. É Ele que faz o teu amanhecer, e todo o teu amanhecer, as misericórdias dele são renovadas. É Ele quem abre a porta e ninguém fecha, e Ele fecha e ninguém abre. É Ele que te sustenta com a sua destra fiel. É Ele, é somente Ele, confie nele. E ontem eu pregando aqui, falando da Babilônia, eu falava de Daniel e seus amigos. Daniel podia muito bem falar assim, valeu Nabucodonosor, obrigadão pela comida, estamos juntos. Mas quando vem aquela comida para Daniel e os amigos, eles falam, olha, a gente respeita o rei, a gente sabe que a gente é escravo dele, mas a gente não vai comer de nada que foi oferecido aos ídolos, porque a confiança deles não estava nos homens, a confiança deles estava em Deus, que pega príncipes e faz deixá-los de ser príncipes, deixá-los de ser reis. E há uma máxima que algumas pessoas falam que não é real, mas sendo real ou não, eu vou usá-la como exemplo, né? Dizem que quando Tancredo ele foi eleito, e aí é uma máxima aí que diz que ele disse, agora ninguém impede de eu assumir. E a gente sabe que ele faleceu e não assumiu, porque ninguém pode dizer, só tem um que diz e assim acontece. É esse teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus. E aí eu vou dar um pulinho rapidinho, no 25 ele vai fazer um desafio, né? Com quem eu posso me comparar, com quem eu posso me fazer semelhante? Ele está falando para os hebreus, busca aí quem é como eu, busca aí quem pode se comparar a mim. E aí eu vou começar lá do 27. Ele vai falar assim, por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela sua situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Outra tradução vai estar, e nem se fatiga. Sua sabedoria é insondável. Deixa Deus direcionar a tua vida. Ele não erra. Ele é o dono da sabedoria. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e se fatigam, de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor, aí vai estar na outra tradução, né, que eu sei de cabeça da antiga, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águia, correrão, é assim que está aí? Então lá, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu quero terminar aqui. A gente, às vezes, quando vai ler lá em Gênesis e fala no 7º dia Deus descansou, às vezes dá a impressão que Deus ficou cansado, né? A gente às vezes não entende quem é Deus e que aquilo é uma expressão que Deus está dizendo que no 7º dia eu e você que nos cansamos, deveríamos descansar e descansar adorando, dedicando aquele dia para adorar o Senhor. Mas ele vai dizer algo aqui que eu quero compartilhar com todos vocês, mas principalmente com os jovens, adolescentes. Hoje, no mundo, são cerca de 16 milhões de suicídios por ano. No mundo. No Brasil, a cada 45 minutos acontece um suicídio. E para cada um suicídio, aconteceram 20 tentativas de suicídio. Isto é, em 21 tentando, um conseguiu e 20 não conseguiram. E a maior parte deles está entre 17 e 26 anos, mais ou menos aí. O interessante é que a gente vive numa época
materialmente falando, que é muito melhor do que a época da irmã Néia, né, irmã Néia? A gente hoje, é raro ir num lugar, numa loja, que você vai entrar e não vai ter um ar-condicionado para você. Hoje, a não ser que você queira, tanto é que o pessoal hoje tem que fazer caminhada, porque raramente a gente anda a pé. É carro, é moto, é Uber, é ônibus, é o que seja. A gente hoje tem muito mais facilidade de encontrar roupas na moda. Se é de marca ou não, é outro papo, mas tem. Coisa que antigamente quase todo mundo tinha uma costureira, isso quando a própria mãe ou a avó não era a costureira. As facilidades de hoje, elas são muito maiores do que a de algumas décadas atrás. O interessante é que nunca houve um número tão alto de suicídio como a gente vive hoje. Nunca houve na história tanta gente com depressão e com problema de ansiedade como nos dias atuais. E não sei se vocês sabem, o Brasil é o recordista. Nenhum país ganha do Brasil em casos de depressão e ansiedade, lamentavelmente. E se a gente não consegue perceber muitas das vezes, é óbvio que existem as exceções. Mas a maioria dessas coisas, elas vêm até nós, a boa parte delas, na sua maioria, porque a gente não consegue fixar de fato o olho em Deus e saber que viver nele é o suficiente. Porque a expectativa que a gente vai criando são de resultados que a gente espera. Quando a gente tem a convicção de que é Deus quem está cuidando de você, o resultado que vier é bom. Porque não é o que você idealizou, o que eu idealizei que resultado que é bom, é o que Deus idealizou que é bom. Porque tudo que Ele faz é bom. E aí, nessa época, está Isaías falando, olha, os jovens se cansam e se fatigam, e de exaustam, caem. Mas os que esperam no Senhor, está Ele dizendo, olha, para mim, agora tu pensa, irmão Agostinho, se os jovens se cansam, se fatigam e caem, imagina os mais velhinhos, né, como a gente. E ele está falando assim, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Preste atenção, por favor, que eu vou terminar aqui. Deus está falando que a partir daquilo que a gente tem, Ele vai renovar, Ele vai aumentar, Ele vai fazer crescer, porque Deus te fez e me fez da maneira certa que Ele planejou. Se a gente confia nele, Ele é poderoso para nos restaurar, nos renovar, para poder fazer ter abundância naquilo que foi projeto dEle para mim e para a tua vida. E aí, Ele vai dizer que como águias voarão. Talvez se fosse no dia de hoje, ele ia falar assim, como um Concorde, né? Mas na época não tinha Concorde. A águia é essa que voa mais alto, que enfrenta a tempestade, o que vier, ela está dentro e ela vai contra tudo isso. Ele está falando que se eu e você confiarmos nele, olharmos para ele, esperarmos nele, nós vamos voar alto nele. Vamos enfrentar tempestades, ventos fortes, mas nós vamos ultrapassar tudo nisso se os nossos olhos estiverem nele. Meu desejo nessa noite é que o teu coração, a tua mente se volte para o teu Deus, olhando para quem de fato Ele é, para o tamanho que Ele tem, e compreender que sendo quem Ele é, Ele te ama, Ele se preocupa contigo. É por isso que Ele disse, por que reclama? Saiba que Ele não vai te abandonar. Sabe, eu não sei a dor que tu está sentindo hoje. Eu não sei talvez o vazio, o buraco que está no teu coração. Eu não sei as expectativas que você já criou e continua talvez criando. E que elas não vieram e isso está fazendo doer em você. Eu não sei. Mas eu quero te dizer que os planos de Deus, os pensamentos de Deus para com a tua vida são melhores do que os teus. Eu quero te dizer, confie no Senhor. Ele vai fazer o que é melhor para você. Descansa nele.
Ele não precisa de conselheiro, louvado seja o nome dele. Não deixe que as expectativas que você criou te faça sofrer. Sonhe os sonhos de Deus. Espere as expectativas dele e nele. Porque ele é poderoso e fiel para fazer com que cada uma se cumpra no seu tempo. 20 anos depois, 70 anos, o povo que estava cativo é liberto. E eles podem voltar para Jerusalém e dizer: o Senhor é fiel. Ele prometeu e ele cumpriu. Louvado seja o nome do Senhor. Creia nisso em nome de Jesus.